Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Alegria encontrar você aqui nesta quinta-feira, dia 28 de maio de 2026. Vamos aos destaques do nosso Café Vascaíno. Como diz o nosso amigo Sandro Ramos, membro do canal, o Super Coffee Diário da Informação. Curti esse slogan, vou usar esse bordão. Gostei, Sandro. Classificação culposa na Sul-Americana. Não precisava ter sido no sufoco. Qual vai ser o nosso adversário? Como é que é o regulamento da competição? E o Brenner? Vasco vai negociar ou vai recuperar? Perdeu o pênalti ontem. Foco no jogo com o Atlético Mineiro, domingo, em São Januário. Pior público desde 2022 no nosso estádio. Tudo isso e muito mais agora. Então vamos embora. Vamos pra cima deles, papai. Ótimo dia para você, meu garoto. Olha aqui. Pouco mais de 3.500 torcedores foram a São Januário, demonstrando a insatisfação com o rendimento da equipe, com o desempenho do time, as atuações em especial. Teve campanha, até a própria Força Jovem veio a público falar isso, pedir público zero. Respeito toda e qualquer forma pacífica de protesto. E aí isso terminou com um público que desde 2022 não batia nessa casa, né? Muito ruim. Realmente, o torcedor demonstrou a sua insatisfação, não foi, ok, e o Vasco acabou registrando o pior público desde 2022. Faz parte, não afetou o rendimento do time, enfrentamos uma equipe muito fraca, o time argentino, pior colocado no grupo, já estava eliminado, o Vasco acabou ficando no 3-0. Poderia ter sido 5-0, né? Afinal de contas, o Brenner perdeu um pênalti e o Vasco teve um gol anulado do Bruno Lopes, que para mim, um gol legal. Mas a arbitragem entendeu que tinha um pezinho à frente ali, uma posição de impedimento. Aliás, Renato, esse menino, ele não é artilheiro à toa. E ele vale dar chance para ele. Ah, mas e o Brenner não merece ter chance, Fábio? Todo mundo merece ter chance. Talvez, e a Copa do Mundo vai servir para isso, tem que recuperar o Brenner. Não seja o cara o primeiro da fila, porque ele não tem demonstrado que está atravessando boa fase, Renato. Renato defendeu ele na coletiva, disse que é um garoto trabalhador, não à toa chegou ao Vasco, claro. O problema todo, Renato, é que a gente espera muito mais rendimento do Brenner. Não é só pelo pênalti perdido, não. É o tempo de bola, chegando atrasado, num carrinho que ele chegou para tentar finalizar o cruzamento do Andrés, que não foi fraco, mas outros centroavantes teriam colocado essa bola para dentro, né? Ele mostrou personalidade ao pegar a bola e bater o pênalti, mas bateu mal o pênalti. Então, se a fase não é boa, melhor não insistir. Melhor dar um tempo, segurar. Domingo contra o Atlético Mineiro, o torcedor vai a São Januário, vai empurrar o time. Aí tem um pênalti. Aí de novo dá a bola para ele bater? Não acho que seja uma boa, Renato. Não acho, né? Também não considero que ele seja a primeira substituição para o Spinelli, que está encontrando enormes dificuldades para atuar no modelo de jogo do Vasco, né? Aliás, os nossos centroavantes estão deixando a desejar. Vamos ver, Renato, que você consiga corrigi-los nessa parada para a Copa do Mundo. Aliás, ontem, na entrevista coletiva, o Renato disse algo que já falei aqui, né? Quando ele foi chamado de covarde, né, na derrota para o Bragantino, ele falou, cara, se eu fosse covarde, eu não teria vindo para o Vasco. E é verdade. A carreira do Renato mostra que ele é um cara vitorioso, que ele encara os problemas, ele não se esconde. Ele pode tomar decisões erradas, claro que sim, mas covarde ele não é. E a pontuação dele à frente do Vasco indica que o time melhorou e muito com ele. Ah, mas vai sempre se apegar naquele fato de que ele chegou, o time era o último colocado, um ponto só, mas hoje é o 16º. Sim, mas está tudo embolado. O Vasco poderia estar na 7ª, 8ª posição nesse momento, por incompetência dele, por resultados ruins ao longo dos 13 jogos, porém, com o Renato, nós temos um aproveitamento no campeonato de 50% dos pontos. É que o campeonato não começou na gestão Renato Gaúcho. A gente tem que somar aquela gestão Fernando Diniz. E o copo meio cheio dá para olhar da seguinte forma. 95% dos pontos conquistados do Vasco no Brasileiro são com o Renato. Com o Diniz foram 12 disputados, apenas um.
Então isso ainda vai pesar. Pô, até quando vai pesar, Fábio? Não sei. Talvez, sei, vamos lá. A hora em que o Vasco tiver uma sequência de jogos, de vitórias. Se o Vasco pegar 3, 4, 5 vitórias seguidas, aí esse peso do Diniz diminui, porque aumenta a pontuação e esconde um pouco o que foi aquele erro. Mas o Vasco tem um elenco hoje, dentro do cenário do Campeonato Brasileiro, para ser 8º, 9º sem susto. É que por incompetência desse mesmo elenco, ele não consegue engrenar. Mas já teve algumas oportunidades. Domingo, vence o Atlético, que é um adversário difícil, para dar uma subida um pouquinho mais na tabela. Terminar ali um pouco tentando apagar os percalços, as decepções causadas no torcedor. Por que não? Vamos lá. Puma não volta nesse jogo. PH também não. Sinistrou-se pouco provável. Né? Sentiu dores musculares. A dor muscular está aqui. Ó. É dor psicológica. Mas está sentindo? Tá bom. Se ele não tomasse a dura que ele tomou na segunda-feira, a dor muscular não apareceria. Mas faz parte. Cada um reage de uma forma. Não estou dizendo que ele está errado, não. Cada um reage de uma forma. Bom, hoje tem rodada ainda da Sul-Americana. Para fechar, o Vasco é o terceiro melhor segundo colocado. Como é que funciona o regulamento da Sul-Americana para emparelhamento no play-off? O primeiro segundo colocado, que é o Grêmio, pega o pior terceiro colocado, porque no play-off vem os terceiros colocados da Libertadores. Então o Grêmio pega o 8º. Vamos botar como se fossem 2 potes imaginários, tá? O Grêmio pega o 8º, o Bragantino, que ficou na frente do Vasco, como segundo, pega o 7º, o Vasco, que é o terceiro, pega o 6º. Então o Vasco pega o pior terceiro colocado, que vem da Libertadores. Hoje, sem encerrar a fase de grupos da competição, é o Independiente Medellín, do grupo do Flamengo, que ficou em terceiro. Porém, ainda há 2 grupos e que podem pintar adversários dali. Grupo do Cruzeiro, o terceiro colocado é só o Boca Juniors, hoje. Cruzeiro joga em casa, o Boca também. Se o Boca perder, ele pode ser o pior terceiro colocado. Meu Deus do céu. E o grupo do Palmeiras, que tem o Sporting Cristal hoje, também nessa posição. Hoje o Independiente Medellín é o terceiro pior, né? Vamos ver. Depender dessa rodada para ver quem vai ser o adversário do Vasco em julho, logo depois da parada para a Copa do Mundo, né? Que mais? Na Copa do Brasil vale lembrar que o Thiago Mendes está fora do primeiro jogo, suspenso, mas isso é em agosto, né? O Jair já estará à disposição e reforços que o Vasco venha a comprar, a pegar emprestado, enfim, reforços que cheguem depois do dia 22 de julho, já podem estrear nas competições Sul-Americana, Copa do Brasil e também o Campeonato Brasileiro. Muito obrigado a você pelo seu carinho, é de